Olá, irmão amado, irmãos. Vamos continuar nossa leitura de Jó. A gente tinha parado, lido até o capítulo 7, que era o segundo discurso, a segunda resposta de Jó, a resposta a Elifaz, hein? Um amigo dele. E hoje, a partir do capítulo 8, a gente vai ver agora a resposta, justamente a argumentação de Jó, a resposta de Bildad, que é um outro amigo de Jó que veio o visitar nessa provação que Jó está subindo, né? nessa dor, nessa depressão que ele está enfrentando, através da perca de todos os bens dele, dos filhos, da família, das feridas, das doenças que ele tem. Então ele está enfrentando realmente uma dor, uma depressão profunda. Então, vamos orar para pedir a Deus nos guiar nessa leitura. Senhor, eu te coloco esses momentos agora aos teus pés. Senhor, eu te peço, através do teu Espírito, me guiar. O Espírito Santo fala, utiliza minha boca, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eu coloco o meu espírito à tua disposição, no objetivo de poder comentar segundo o teu coração e não segundo o meu. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar a leitura, hein? Se trata então da primeira resposta de Bildad, que é um amigo de Jó, em relação à argumentação de Jó, hein, de ontem. Então Bildad de Suá respondeu a Jó: até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo. Não, o Todo-Poderoso distorce o que é certo, como forma de pergunta, hein? Certamente seus filhos pecaram contra ele, por isso receberam o castigo devido. Você vê que ele, na verdade, aqui também está acusando o Jó. Ele está falando que Deus é justo. É claro que todo mundo sabe que Deus é justo. Então ele fala, porra, até quando você vai continuar a falar assim? Que não está certo, que você é um homem reto, que é injusto o que está acontecendo com você. Realmente era injusto, na verdade, porque Jó foi um instrumento na mão de Deus para demonstrar ao Satanás que ele é um homem íntegro, que Satanás não podia o corromper. Deus confiava e confia completamente em Jó. Por isso que ele permitiu isso. Só que Jó, claro que não sabe disso, hein? Porque, se a gente lembra, Satanás tinha se apresentado na frente de Deus e Deus comentou a respeito de Jó. Então, Satanás desafiou que se ele tiraria tudo dele, que ele iria amaldiçoar o nome de Deus, hein? Ele não o fez. Então, só que Bildad e os amigos deles, eles não conseguem entender. É verdade, até mesmo Jó não consegue entender o porquê acontece tudo isso. Então, eles estão invocando que ele certamente pecou, né? É por isso que as coisas acontecem assim. Então, o Todo-Poderoso distorce o que é certo, certamente seus filhos pecaram contra ele, e por isso receberam o castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se você for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que de direito, o que por direito lhe pertence. Olha que é interessante isso, hein? Aqui, Bildad já tem essa clareza, hein? Que Deus, ele é realmente um pai que perdoa, porque ele fala, mas se você clamar ao Todo-Poderoso, ao Pai,
E se você for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor, como um pai faz por seu filho. Se o filho vem e fala, oh, meu pai, me perdoa, eu errei, como o filho, a gente tem um exemplo do filho pródigo, hein? Eu errei, então o pai vai o aceitar de volta, vai o perdoar, vai fazer festa para ele vai se regozijar no coração pelo filho e vai lhe devolver tudo que lhe pertence por direito. E isso é Deus como Pai, ele faz isso conosco. Só que a gente tem que se arrepender, a gente tem que ser íntegro. Ele fala bem aqui que é sem demora. A gente fala que está no tempo de Deus, é verdade, é no tempo de Deus, óbvio, mas esse tempo de Deus não é um tempo muito demorado, porque aqui ele fala que ele devolve sem demora. Embora tenha começando com pouco, no final você terá muito. Né? Quer dizer que até começando com pouco, Deus ele vai abençoar para a gente ter até muito mais que a gente poderia imaginar. Pergunta às gerações anteriores, atenta à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Isso é uma coisa também importante. A gente tem que tomar cuidado. A gente sempre quer bater a cara para aprender. Aqui ele fala o contrário. Ele fala, pergunta e aprende com os erros dos outros, com a experiência, principalmente dos outros. Então a gente despreza, às vezes, os mais antigos, né? Lá ele fala bem, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Porque não é a tecnologia que nos deixa sábios. A tecnologia ela nos facilita a vida, ela nos acelera a movimentação de tudo, qualquer coisa, mas elas não nos deixam sábio. A sabedoria ela vem do alto, ela se acumula, ela vai com o tempo, ela vem com experiências. Por isso que ele fala aqui, mas os que vieram antes de nós o instruirão, eles lhe ensinarão a sabedoria de outra hora. Então, cumulando o ensino deles, mais a nossa experiência, a gente fará as coisas muito melhor e sem errar, ou errando bem menos. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando ainda estão florescendo antes de ser cortados, começa a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio, apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. É bem isso, a gente muitas vezes busca segurança, como ele está falando aqui. Busca segurança em coisas que são voláteis, em coisas que não duram, que parecem um verde forte naquele momento, mas que são realmente voláteis, que são efemárias. Hein? Quando ele está falando aqui, busca segurança no lar, mas ela não durará, é verdade, porque a gente constrói, a gente adquire bens materiais, adquire tudo cheio de coisas assim que a gente consegue durante a vida, e tudo isso nos parece uma certa segurança, nos dá uma certa segurança. Mas uma segurança que é muito efemária, ela pode ser perdida a qualquer momento, a qualquer hora. Porque são bens. Pode ter um incêndio, pode ter um roubo, pode ter um terremoto, pode ter qualquer tipo de coisa. Pode ter traição, pode ter muitas coisas que fazem que essa segurança
imaginária, que a gente pode até palpar, mas que não é verdadeira, ela não é a segurança de Deus, ela pode sumir a qualquer hora. Aí ele fala depois aqui, tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. Então, isso são grandes verdades aqui, né? A gente acumula, achando que isso vai ser nossa segurança. E de repente, tudo se evapora, hein? De repente, a moeda muda, de repente, o dinheiro é confiscado, de repente, quem investiu em valores mais estáveis como o imobiliário pode perder tudo com um terremoto. Sei lá. São coisas humanas, né? É do mundo. Não se compara com coisas de Deus. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Esse aqui é o ímpio. Então, não o cristão. Se o cristão que imita isso, ele se torna um ímpio. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rocha se firmam. Mas, quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Então, você vê essas contradições? Então, o ímpio, ele é como uma planta que parece, a planta fora das pedras, ela parece verde, né? Ela parece saudável, ela parece boa, mas na verdade ela está num leito de rocha, ela está firmada num leito de rocha. Vem a seca, ela já se murcha e desaparece. E depois brotam novas. Então, o lugar dela é roubado por outras. Ela não demora. Ela murcha e outras vêm no lugar dela. Ela é esquecida. Agora, uma coisa é certa, no versículo 20, ele fala, uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, mas também não estenderá a mão ao perverso. Então, não tem como, tem que ser íntegro. Voltará a encher sua boca de risos e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Então, voltará a encher a sua boca de riso, seus lábios de gritos de alegria. E os que te odeiam serão cobertos de vergonha, o lar dos perversos será destruído. Então, ele está falando que quem anda, segundo os mandamentos de Deus, ele sempre vai ser reerguido. Se reerguer, ele vai voltar a rir, ele vai voltar, a alegria vai voltar, porque ele está falando até de gritos de alegria. E os que hoje o odeiam serão cobertos de vergonha. E o lar dos perversos será destruído. Então não sejamos perversos, ficamos sabendo que os que são perversos é que nos traem, o lar deles será destruído. Mas não por nossa força, é realmente por eles estarem afastados de Deus. Então o capeta sempre cobra. Quando a gente não está com Deus, a gente está com o diabo. O diabo não dá nada de graça. O terceiro discurso de Jó, resposta à Bildade. Agora a gente tem, no capítulo 9, a resposta de Jó a essa intervenção, a essa fala de Bildade. Né? Então Jó falou novamente, sim, eu sei que tudo isso é verdade, de modo geral. Óbvio, você tem razão. Deus é justo, Deus é tudo poderoso, ele não distorce o que é certo.
Mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Ele está falando assim, isso é real. Ele está refletindo, ele fala, tudo bem, é verdade. Eu posso ter errado, então, porque o Todo-Poderoso distorce o que é certo? Não. Mas será que você, então, pode estar certo aos olhos de Deus? Tudo bem, eu devo ter errado em algum lugar, eu sou um pecador. Porque ele fala assim, sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? É impossível, hein? Todos nós somos pecadores. Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Nem uma vez em 1000. Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ninguém. Ninguém pode enfrentar Deus. Ninguém pode desafiar Deus. Ele certamente vai sair perdedor. Um tentou. Né? Satanás tentou. Ele saiu perdedor. Ele move montanhas sem dar aviso. Em sua ira as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Ele se refere às tremores, né, de terra. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Órion, as Pleiadas e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas maravilhosas, demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Como isso é encorajador, hein? Como isso demonstra a grandeza de Deus, e como isso demonstra como o próprio Jó, na sua dor, na sua tristeza e depressão, ele ainda reconhece Deus como tão grande. Ele sabe que é Ele que realiza milagres. Ele não rejeita o poder de Deus. Mesmo que ele já clamou a Deus, hein? Clamou a Deus para morrer até de tanta dor. Mas ele sabe que é Ele que realiza os grandes milagres. Ele realiza milagres incontáveis. É verdade, Deus realiza milagres diariamente em nossas vidas. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo a sua presença. Se ele toma força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar, o que estás fazendo? Será que alguém teria coragem de falar para Deus, mas o que está fazendo? O que está acontecendo aqui? As pessoas estão sendo torturadas, morrendo. Será que alguém pode questionar o porquê? A Deus não, hein? Deus é Deus. Ele sabe o porquê de todas as coisas. E não há um ser humano que pode ter a ousadia de perguntar, o que estás fazendo? Como está escrito aqui. Quem ousa perguntar? No versículo 13. E Deus não refreia a sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Aqui a gente tem de novo essa referência a monstros marinhos. Aqui eu tenho uma letrinha B, uma referência, que eu vou ler. Eu tinha falado em um desses capítulos que era uma coisa, uma lenda, né? Bom, que a gente não sabia muito bem, ou o que está escrito aqui, em relação a essa letra B. 9:13. Até os ajudantes de Rama. O monstro marinho mítico, que na literatura antiga representava o caos. Então, já naquela época, esse monstro marinho, que ninguém conseguia dominar, era mítico, hein? Era uma lenda. A ele se refere
a essa coisa grande que ninguém consegue dominar, mas que Deus esmaga sob os seus pés. E Deus não refreia a sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Então isso era para dar essa colocação de poder completa e total sobre todas as coisas, até sobre esses monstros que ninguém, nesse misticismo, todos teimava. Então, quem sou eu, então, para tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com Ele? Porque ele estava falando, né, lá o Bildad, certamente você pecou, por isso que você está recebendo os castigos devidos. Então, Jó está falando para ele, mas eu não quer nem argumentar se eu recebi ou não o castigo devido, porque Deus é tão grande. Ele que colocou as estrelas, ele ordena o sol nasce ou não nasce. Então, o que eu posso? Eu vou tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com ele. No versículo 14, hein? Então no 15, ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca como uma tempestade e sem motivo me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Então a gente não consegue, né, argumentar com Deus. Porque ele é Deus, ele faz o que bem entende. Se a gente passa por umas sérias de dificuldades, é porque ele sabe por quê. Porque em algum lugar é bom. Porque como ele deu, pelo menos hoje, a gente sabe que ele é amor por nós, porque ele sacrificou o filho dele. Então, se a gente passa por tribulações, é certamente porque a gente, para nos evitar outras coisas piores. Como eu já comentei no início, eu acho que era aqui que eu comentei no início em relação à espinha na carne do Paulo, do apóstolo Paulo, ele também pediu várias vezes para ser curado, né, dessa enfermidade que ele tinha, parece que era uma coisa de visão nos olhos. E Deus simplesmente fala, minha graça te basta. Ele falou, minha graça te basta. E não falou, essa coisa te incomoda, eu quero te incomodar com isso. Não, ele fala, minha graça te basta. Mas, na verdade, ele estava falando, eu quero deixar essa espinha na tua carne para você se sentir incomodado por ela. Porque se você para de se sentir incomodado por ela, você vai voltar a ser o Saulo da época. Entendeu? Isso não vai ser bom, porque você vai se achar tudo poderoso, você não vai precisar de mim, e você vai perder o teu rumo e a tua salvação. Então, essa espinha que eu te ponho na tua carne, eu vou a deixar para você sempre ter que se lembrar que eu sou tudo poderoso, é que você precisa de mim para avançar, para viver o dia seguinte, para ainda enxergar por onde você vai o dia seguinte. Você vai ter que me pedir essa clemência todos os dias. Assim você ficará em comunhão comigo. É isso que eu quero, você não se perderá. Então, isso é o que imagino. Porque é pela graça que ele está falando. Então, quando a gente, como ele fala aqui, Jó, ele fala, não acredito que ele me daria atenção, por isso ele me ataca
com uma tempestade sem motivo me fere repetidas vezes. Então, mas tem um motivo, hein? Esse motivo aqui ele não sabe o Jó, mas é para ele ser vencedor frente ao diabo. Ele vai sair grande vencedor através disso. Entendeu? Porque o diabo vai ser derrotado. O diabo queria derrotar o Jó, mas ele não conseguiu. Se é uma questão de força, ele é forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Ainda bem. Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Porque qual é a nossa sabedoria para a gente argumentar com Deus? Embora eu seja íntegro, ela provaria que eu sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim, despreza a minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. Ou como ele está achando que Deus é duro, é sem coração. Porque ele fala, eu sou íntegro, mas isso não faz diferença. Ele está achando que não faz diferença, porque ele não sabe que faz toda a diferença, que ele vai recuperar tudo. Que é uma questão de agora comprovar que ele é íntegro até o fim. Até o fim, né? O 25. Minha vida corre mais depressa que um atleta, foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. É terrível esse julgamento que ele faz sobre Deus, hein? Porque ele está falando, eu sei que você nunca vai me declarar inocente. E não é. Ele já o declarou. Por isso que a gente não pode imaginar o que Deus... A gente não pode pensar no lugar de Deus, hein? A gente não sabe, não conhece os planos de Deus. Tem que realmente ter essa sabedoria, essa paciência. Esperar que o Espírito Santo nos conduza. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado, né? Como ele disse. Então, o que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Isso é a coisa mais maravilhosa, acho, de tudo desse livro de Jó. Porque é praticamente uma profecia, hein? Aqui ele está clamando a Deus, manda Jesus, né, para que ele possa ser nosso advogado. Ele fala que Jesus está advogando para nós, né? Ele está nos defendendo, ele vai na frente de Deus e ele fala, mas, meu Pai Deus, vê o Badr aqui, Deus, eu nasci, e todos nós nascemos pelo pecado, hein? Nascemos sujo. Aí a gente nasce todos nós nascemos condenados. Aí quando eu e todos nós que somos crentes e cristãos nos convertemos, a gente recebe um advogado que vai advogar para a nossa causa, para nos redimir com Deus, com o Pai. Porque Deus é Deus. Para Deus a gente já nasceu corrupto, hein? Por causa do Adão. Então, ele está falando aqui
E esse advogado é Jesus Cristo. Ele veio para intermediar entre Deus e nós, hein? Para nos redimir com Deus, com o Pai. Aí ele fala, se ao menos houvesse um mediador entre nós, entre Deus e eu, e Jó, alguém que nos aproximasse um do outro, hein? Alguém que faça que a gente possa, que ele possa me entender, alguém que, porque ele fala, Deus não é ser humano, no 32, no versículo anterior, não é ser humano como eu não posso discutir com ele, nem levá-lo no tribunal. Como que eu posso discutir com um Deus? E como que um Deus pode imaginar o que eu sofro? Já que ele não é ser humano, não tem corpo como eu, não sente dor. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e já não viveria aterrorizado. Ele afastaria de mim o castigo de Deus. Como que ele afastou da gente o castigo de Deus? Esse julgamento que vem pelo Adão, que ele declarou o homem culpado, Deus, hein? Através do... ele afastaria de mim o castigo. Deus castigou por causa do pecado de Adão. E já não viveria aterrorizado. Então, ele mandou esse mediador, hein? Ele se encarregou dos nossos pecados para afastar de nós o castigo de Deus. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E Deus castigou Jesus Cristo para todos nós. Todos nós, ele foi castigado e carregou todos esse peso, sozinho. Então falaria com ele sem medo. Mas sozinho agora não consigo fazê-lo. Preciso de Jesus. Sozinho não consigo me redimir com Deus. É por isso que o judeu que não aceita Jesus é impossível. O judeu é qualquer um outro, hein? Mas especialmente o judeu que sabe da existência de Jesus e que não o aceita como filho de Deus, não tem como ele ser redimido. Ele fala, sozinho não consigo fazê-lo. É sozinho, sem Jesus, a gente não consegue e não conseguirá receber a salvação e se aproximar de Deus. A gente viverá afastado de Deus pelo castigo que Deus jogou sobre a humanidade após a desobediência de Adão. Então, vou deixar o capítulo 10 para amanhã, porque no capítulo 10, Jó lhe expressa um pedido a Deus. Então, aqui ele reconhece a grandeza de Deus, a justiça de Deus, apesar de sofrer, ele não perde a fé, ele não perde de vista que Deus é Deus, é pronto, acabou. Mesmo que ele não esteja entendendo o porquê acontece tudo isso com ele. Porque para a gente é muito fácil de entender. A gente está lendo, a gente já conhece o fim da história, hein? A gente já tem todo o Evangelho, toda a Bíblia concebida, inteira. Então, é muito fácil para a gente. Mas imagine, naquela época, para Jó, para seus amigos também, eles não conseguiam conceber que ele não tinha pecado. Hein? Então, muito obrigado, Senhor, pelos esses ensinamentos, Senhor, pela compreensão que a gente pode ter da Tua Palavra, pela esperança que mesmo no livro, assim, difícil de ler, porque com tanta dor, esse livro de Jó, esse sofrimento de Jó, mas mesmo nesses livros, Senhor, nesses capítulos, a gente vê sempre a esperança, Senhor. A gente já vê Jesus Cristo nascer, chegando para nos redimir contigo, Senhor. Eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus, Senhor.
pelo Filho que você deu, pelo fato que o Senhor veio em carne, em osso, através de Jesus Cristo. Porque, como o Jô está falando, o Senhor não é ser humano. E por isso o Senhor enviou Jesus Cristo, seu Filho, se encarnou, e a palavra se encarnou, é tu, Senhor, que se encarnou através de Jesus Cristo, que se fez homem, ser humano, para poder se encarregar de todas as nossas iniquidades. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela redenção, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Amém. Amém. Então, vamos parar aqui hoje, hein? Amanhã eu continuo com o 10. Talvez o 11 também. Que é o terceiro, a resposta do terceiro amigo de Jó, hein? O 11. Talvez não, talvez amanhã só o 10, hein? Ou o 10 ou o 11, a gente pega a resposta de Jó para Zofar depois da manhã, porque é bem maior, hein? Aí vai demorar, senão. Certo? Então, muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei a qual momento do dia, da noite, vocês vão assistir nesse vídeo. Mas Deus abençoa a todos.